Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E hoje recebemos em estúdio a nossa residente, Diana Parreira, não é? Que nos traz sempre temas muito pertinentes. Estávamos a falar antes de ligar o microfone e temos aqui a nossa Joana Amaral, que ela Amorim, desculpem, Joana Amorim, que já veio outrora, não é? Só que ficou ali na parceria e hoje vem ela testemunhar. Vamos falar sobre perda gestacional, aborto espontâneo, ou seja, e mais do que isso, não é? A perda de um filho, mesmo que não seja na nossa barriguinha, e a Joana vem aqui ajudar-nos a dar mais realidade, ou tornar isto mais realista, falarmos abertamente sobre isso. A Diana já tinha comentado aqui que temos que falar mais sobre estas questões porque existem mulheres e homens, porque a perda nunca é só da mulher ou da mamã, que precisam de ver isto falado, de saber algumas situações, de se identificar e perceber como é que as coisas evoluem. Por isso, Diana e Joana, olá, bem-vindas, obrigada. Olá, ok? olá. Até porque a nossa Diana também vai falar aqui de uma experiência, não é? E obrigada por me ajudarem a falar deste tema tão importante. Certo. E cumprimentar quem nos vê e ouve, quem nos está a seguir e a sentir connosco estes temas. Então, se calhar vamos começar por introduzir este tema e vou passar aqui a palavra à Diana, porque é que é tão importante falarmos sobre isso. Nós lançámos duas questões, uma se alguém já tinha perdido nas nossas páginas, não é? Se alguém já tinha perdido ou tinha tido contacto com alguém próximo que tinha perdido, e como é que lidou com isto, não é? E tivemos aqui algumas interações, algumas respostas. Fala-nos, conta-nos. Certo. Olá, para quem nos está a ouvir também lá em casa, e agradecer em primeira mão à Joana por estar mais uma vez aqui connosco. Certo. Primeiro veio o marido e agora vem ela. Certo. Ela está a começar a gostar, Bárbara. Certo. É bom, não é? Aliás, estas partilhas são importantes. É isso mesmo. E o nosso programa vai ficar mais especial com ela. Verdade. Não é, Diana? Então, Obrigada, é um tema eu acho que é um tema muito delicado, mas é um tema muito necessário, porque Certo. a maior parte das pessoas com quem eu converso sobre isto passam por isto em silêncio, tanto a mulher como o homem, mas eu acho que como a mulher é que consegue gerar, ela sofre um bocadinho mais do que o homem, não é? Porque desde que nós sabemos que estamos grávidas, criamos ali logo um afeto e Certo. um bocadinho de amor, não é? É esta conexão, é tudo aquilo que nós pomos em causa, não é? Enquanto mulheres, enquanto incubadora, não é? Desta nova vida, e depois é tudo o que nós vamos falar mesmo na perda de um filho sem ser ainda no nosso ventre, não é? Tudo aquilo que implica até na nossa própria identidade, porque existem muitos casais que têm como objetivo de vida e como sentido de identidade serem pais. Quando há a perda, não é, desta pessoa, desta criança, é como se tudo deixasse de ter sentido, como se o futuro, nós dizemos muitas vezes isto, o futuro é das crianças, não é? Muitas vezes o que existe a nível cognitivo é esta desesperança e desorientação perante o futuro, então o futuro não existe, não é? Então isto está tudo ao contrário. E eu quando coloquei, vou falar um bocadinho sobre o que falaste do Instagram, Força. quando coloquei a pergunta no Instagram que era se alguém já tinha passado por uma perda, sobre o tema que íamos falar hoje. É engraçado que a maior parte das pessoas que me responderam era que sim, que gostava, eu tinha três hipóteses, sim, custa muito, não, mas conheço alguém que sim, ou não. Certo.
A maior parte foi sim e custa muito. Sim. Não, mas conheço alguém 24% e depois o resto era não. Ou seja, metade da população sim já tinha passado e que tinha gostado muito. E algumas vinham falar connosco, comigo, neste caso com a página, Certo. e mandavam algumas mensagens. E eu trouxe uma de uma rapariga, não é? Não interessa o nome, Certo. que dizia: apesar de ser uma experiência vivida por muitas mulheres, ainda é cercada de silêncio e dor solitária. Certo. Eu achei mesmo. E o acharmos que só aconteceu connosco porque temos um defeito, só aconteceu connosco porque devíamos estar mais calmas, ou seja, nós vamos buscar justificações porque é importante para percebermos porque é que isto Colmatar, aconteceu, não é é, isso. Joana? E esta culpabilização, que já vamos falar aqui nas reações da perda, que acontecem quando alguma coisa não corre como nós expectamos, não é? É isso inevitável. mesmo. E nestes casos sentimos culpa quando não faz sentido nenhum, não é? É isso mesmo. E a frase que a Diana partilhou, portanto, da seguidora da página, é muito isso. É o sentimento de estarmos em silêncio sozinhas, não é? e sozinhas. Sim. E do género, se partilhasses mais um bocadinho, se calhar tinhas uma pessoa mesmo ao teu lado que se calhar passou pelo mesmo. Se calhar, ok, fala do assunto. Certo. Vai ficar mais leve para ti. Eu falo por mim, Certo. que acho que ficou muito mais leve quando comecei a falar e também comecei a perceber Não que era só falando, tinha ao lado a dizer, Certo. olha, mas eu já passei pelo mesmo. Sim. Caraças. Então estamos a passar as duas pelo mesmo. E esta identificação ajuda em normalizar um fenómeno que passa a não ser só meu, não é? Exatamente. E nesta expressão das emoções. É isso. Para além de depois do processo de cura, que é uma coisa mais à frente, não é? E que neste caso em particular é uma cura também muito particular, não é? acho. Não é um luto que se faz da Ao mesma acaso. forma e acaba por ficar sempre, não é? Mesmo estes rituais e tudo acabam por ficar a nossa vida inteira. Verdade. E ajuda nesta expressão do que é que estou a sentir, o que é que eu fiz para conseguir levantar-me, não é, deste buraco isso. tão fundo que quando eu recebi a notícia e tive este choque, não é, É isso mesmo. Joana? Ajuda nisto. Até porque quando nós engravidamos, nunca pensamos nisso. Nós, Certo. quando engravidamos, estou grávida. Ok, vou ter uma bebê, Sim. vou ter um filho, ou Sim. um bebê, ou vou ter um filho. E Nós esse- nunca pensamos que isso pode acontecer. Perder um Certo. filho, isso não está no nosso Certo. cérebro. Não. Só depois de perdermos é que na segunda gravidez Sim. é que o medo nos persegue. E será que vou Completamente. conseguir? 9 Certo. meses. ali. Aliás, nós completamente. falámos, como é que se chama o teu marido, Joana? É o Rui. Nós falámos com o Rui, como é que ele reagiu à notícia, não é? Porque estávamos a falar aqui do Ele- impacto da exatamente. parentalidade, a importância do papel se do lembram. pai. Sim, Sim, é verdade. e nós quando ele partilhou, foi em off isto, por isso é que eu estou a partilhar com quem nos está a ver e ouvir. Ele partilhou como é que reagiu à notícia e esta reação dele é consequência da primeira aventura que vocês tiveram, É não é? verdade. É verdade. E depois também, não só o peso da perda, mas antes disso, que é, além de ir buscar o peso da perda, é ir buscar também o acompanhamento, que eu acho que isso é bastante importante. Certo. Seja de profissional de saúde, seja até as próprias pessoas O nosso inerentes suporte. do nosso Sim. seio familiar. Porque aqui tem a ver com a forma como se lida, e nós vamos falar disto, não é? O que é que não devemos dizer a uma mamã que isto aconteceu, principalmente no primeiro trimestre e depois também. Mas eu acho que estas situações mais duras acontecem mais na primeira fase, porque é quando há uma percentagem maior de possibilidade de perda, não é? E estas frases duras, não é, que nós ouvimos de que ainda és muito nova, jovem, não é? Quase quando terminamos um relacionamento, que é também um processo de luto, e diz, existem tantas mulheres e tantos homens já Comboio não face da para, terra, não é? exatamente. Exato. Isto é quase como nós já estamos ali naquele choque, não é? Estamos com aquele aperto no peito e é como se as pessoas chegassem a saber e apertassem mais um bocadinho, Eu não é? acho que é mesmo isso, ainda apertar mais um bocadinho. Sim, do género, porque aquilo não faz sentido nenhum. O que estamos a dizer àquela pessoa que acabou de perder e que o mundo deixou de fazer sentido, que é isso que se sente, né? Estamos perdidos, tipo, tu vais, vem outro bebê, tu vais alcançar, vamos falar dessas frases, não é? E principalmente nesta fase inicial, É duro. isto é feito de uma forma natural, e eu percebo que muitas vezes quem acompanha, estamos a falar de pessoas, e quem acompanha o início da gravidez tem muito presente, eu estou a falar de profissionais de saúde, tem muito presente esta possibilidade, ok, há esta possibilidade, é mais normal do que nós imaginamos, mas
como a mãe e como o pai vão sentir aquilo. Mas ninguém nos prepara para isso. Certo. Eu acho que nos primeiros meses, quando nós temos um sangramento ou quando nós sentimos alguma coisa, nós temos muito este medo, não é? Aliás, é muito delicado, às vezes a gente nem conta, não é? Só damos a notícia depois daquele primeiro trimestre, por algum motivo não é? Tem a ver com isto, não é? Não é se eu der a notícia vai correr tudo bem, ou vai correr melhor, porque não é isso, mas é do género, quando eu tiver a certeza mais que a coisa estável, está toda, não é? Não é? Toda ali. Que o meu bebê já está ali com uma estrutura, então eu vou contar. Isso Tem este medo também inerente, não é? Mas claro que nós não vivemos a pensar nisso, mas os nossos medos começam aí. A cada ecografia também, se o nosso bebê tem algum problema, se está a evoluir bem, cada ecografia, não é? Cada trimestre é um passo. Acho que cada dia é mesmo um passo. É isso mesmo. Mas importa ressalvar, Bárbara, aqui o que é a perda gestacional. Isso. Porque a perda gestacional é um tema que nós usamos para decifrar as várias perdas que uma mulher pode ter. São possíveis, sim. Exatamente, desde o aborto espontâneo, uma gravidez ectópica, porque para quem não sabe é uma Vamos gravidez explicar, sim. que se pode desenvolver ou que se desenvolve nas trompas do falópio. Ou seja, desenvolvem-se fora do útero, que é a estrutura que vai acolher o bebê, e o que pode acontecer é que depois da fecundação, aquela célula maravilhosa de vida, não é? Não migra até ao útero, e se nós fizermos a análise ao HCG, a hormona que é produzida, não é? Pelo bebê, não é? Percebemos que temos hormona, mas fazemos ecografia e não vemos nada, então percebemos logo que... A perda, qualquer tipo de perda gestacional é uma interrupção da gravidez, seja ela no início, seja ela no meio ou seja ela no fim. É uma perda gestacional. Agora, as perdas, existem várias perdas gestacionais. O aborto, normalmente o espontâneo, porque o aborto induzido não é? Claro. O aborto espontâneo, podemos ter então a gravidez ectópica, que disseste muito bem, Bárbara. Podemos também ter uma gravidez enembrionária, ou seja, que há sacos gestacional, mas não há o embrião. Certo. Que é muito... Não sei se foi essa que aconteceu contigo. Foi a não evolutiva. Depois existe a fetal intrauterina, que esta aqui é mesmo, eu acho que é muito complicada, porque normalmente acontece já com uma gestação bem... Uma evolução, uma gravidez bem já lá para o meio. E de uma gravidez não evolutiva. Certo. Que foi o teu caso, não é? Ou seja, temos ali uma estagnação da evolução e da multiplicação das células que vão dar, não é, a origem... para o desenvolver. Certo. Ou seja, muitas das vezes já não existe batimento cardíaco, outras vezes existe. No teu caso havia batimento cardíaco. Ainda bem que não. Não havia. Sim. Pronto, em muitos casos o coração pode bater e acabou, mas também outros casos também que pode já nem chegar a bater. Certo. A bater, vê-se o saco, vê-se o embrião, mas não se vê o batimento cardíaco. Certo. Foi o teu caso. Foi o meu caso. Pronto. Ou seja, existem aqui muitas formas diferentes, não é? De nós passarmos por esta experiência e depois toda a estrutura da família e da mulher vai ditar a forma como nós lidamos. E quando nós estamos a falar, vamos falar, não é? Das naturais reações, e a Joana vai falar na primeira pessoa também, não é? Estamos a falar dos estudos científicos que foram feitos com estas famílias, mas cada caso é um caso, não é? E cada pessoa experienciar da forma, não é? Tem muito a ver com a nossa bagagem, com aquilo que é o nosso suporte na altura, com a nossa capacidade de pedir ajuda, porque até podemos ter suporte e naturalmente nos isolarmos, porque isto acontece em qualquer processo de luto e este não é exceção, não é? Força. E então, trouxe as percentagens mais uma vez, Força. É importante de dizer, que em Portugal a perda gestacional, ou seja, o aborto espontâneo, tem uma percentagem de 15 a 20% das gestações, ou seja, é muita percentagem. O aborto em Portugal é muito grande. Se for um aborto induzido, pode ser feito em Portugal, está na lei, até às 10 semanas. Se for um provocado ou um induzido, espontâneo. Sim. Acontece no momento que a natureza perceber que não... No teu caso, tu expulsaste sozinha? Não. Vamos falar um bocadinho da tua situação, não é? Certo. Então, no meu caso não, foi provocado, isto porque
houve a necessidade, portanto, procuramos dentro da primeira ecografia, Sim. que foi ali a rondar os 6, 7 semanas, numa situação normal. Por exemplo, nesta gravidez com a Alice, eu às 5 semanas já tinha batimentos cardíacos, daí Sim. o Rui ter dito até me senti mal, Sim. porque até então, não é? Nós pronto, estar ali numa situação muito precoce, mas mesmo assim segurámos os nossos corações Certo. e aquilo bateu, portanto foi bastante emotivo. Claro. Na primeira vez isso não aconteceu, tanto é que a primeira profissional de saúde não estava também muito, muito cooperada para connosco e para com a Sim. situação, e então tivemos que recorrer a uma outra profissional de saúde, trocamos de obstetra. Mas acho que essa experiência também é importante. Pelas tuas Certo. palavras, o que é que tu sentiste nessa consulta? Senti- Que não sei se está bem. Havia dúvida? Havia dúvida. Deixou-vos a havia dúvida? Sim, eu não sei. Não é, Que é a pior coisa que nos pode acontecer um quando ninho, nós- É um sim, ninho, né? sim. Tu entras com toda a bagagem do mundo, Certo. porque sabes que deu um Mas teste era a primeira positivo. ecografia. Era a Sim. primeira ecografia. Portanto, surge o teste positivo, marquei a consulta para ir à obstetra, passado cerca de uma semana estava na obstetra, Certo. e quando entrei, pronto, fazer a ecografia, normal, e pronto, verificamos, olhei para a cara dela e efetivamente não vi uma cara que estivesse tranquila. Sim. Portanto, eu conhecia a médica há muitos anos, era a minha médica há muitos anos, portanto, conhecia-a bastante bem. Eu disse, mas passa-se alguma coisa, doutora? E ela, não sei, isto é tudo muito recente. Eu, sim, mas consegue dizer? Está aqui o saco, temos aqui uma situação, está aqui o embrião, não sei o quê. já saca o embrião. Mas eu não consigo ter os batimentos, mas isto às vezes pode ser normal. Às vezes, lá está, o às vezes é um ninho. Pronto. Vieste para Aquilo casa. começou. Exatamente, vim para casa e ela disse para o que tivesse que acontecer, acontecia, desculpem o termo, portanto sabia perfeitamente que eu fazia ginástica e desporto. E disse, olha, continua a fazer ginástica, se tiver que acontecer, acontece e sai sem problema. E está tudo bem. Pois, o problema é que quando eu entrei em casa nada estava bem, não é? Claro. Porque eu entrei, atrás de mim vêm muitos fantasmas. Como é que vai ser? O que é que vai ser? Será que é? Será que não é? Não é? Tinha 2 pessoas em casa, que era a minha mãe e o Rui, preocupados, não é? Porque, tipo, saímos lá com um ninho. Então, vamos lá. Uma recorre segunda aos opinião. amigos, vamos tentar procurar ajuda, porque vamos ter que levantar a bandeira. Certo. Então é aí que nos é dado uma outra oportunidade de uma médica, o meu anjo. Podes mandar-lhe um beijinho. Posso, sim, senhora, a doutora Fátima, um beijinho muito grande. E acaba por ser ela que alavanca este nosso Que te diz, sofrimento. não, Joana, Tem calma. isto... Ai, foi? Eu entro nela, eu entro no consultório, foi o acordo entre o meu e o Rui, do género, ok, vamos com uma livre em banco, ok, nós não sabemos, temos um teste positivo, e agora? Certo. Então vamos lá. Fomos, e ela tratou-nos de uma forma, olha, não me conhecia, portanto sabia que eu ia através de uma grande amiga Certo. minha, e tratou-nos de uma forma, eu disse, o que é isto? Ai, a obstetrícia é isto, não é? Exato, tipo, se calhar há profissionais que gostam mesmo disto, porreiro, não é? Sim. Em que entra e diz, olha, então é a vossa primeira vez, como é que correr, não sei o quê, e depois começa a deambular, não é? Para o sítio, eu vou fazer, já toda, Sim. já não me cabia qualquer coisa do género, ai meu Deus, e eu, tempo, poker face, não é? Sim. E ela, pronto, fez a ecografia, a abordagem. A forma como ela te abraça Sim. enquanto humana foi espetacular. E Certo. disse, Joana, sabes que há situações de percentagens de mulheres grávidas e que entretanto podem sofrer algum tipo de aborto. Atenção, não estou a dizer que é o caso, só acho que está aqui alguma situação que eu não consigo ver, que via batimentos irregulares, que eu não os conseguia ouvir. Nem eu nem o Rui conseguimos Mas a ouvir. experiência dela conseguia ver, ou ver, não Conseguir é? perceber que existia Sim. ali qualquer coisa. E então ela disse, então para tirarmos as dúvidas vamos a um serviço de urgência, ok? E eu, muito bem, fui ao serviço de urgência, bem tratada, incrível, muito bem, e aí sim conseguimos perceber que tenho aparelhos mais sofisticados, Certo. que era o que ela queria ter a certeza, e aí tivemos que avançar
Não foi ela que me deu a notícia, portanto foi uma outra colega. Ela disse, como eu te conheço, posso enviesar, portanto vais passar para a colega é que vai falar contigo. E ela sempre lá ao lado, e efetivamente verificamos que não havia batimentos cardíacos, e então era uma gravidez não evolutiva. E então que efetivamente leu-me lá aquelas coisas e disse, Joana, temos que seguir um protocolo médico, e portanto colocaram a medicação e pronto. Espera que ele saia. Tinha esta espera. Nesta espera eu tinha duas opções. Tinha a opção de ficar em casa, no conceito familiar, tranquila, e tinha a opção de ficar no hospital. Ali, de repente, assim, tipo, 3 segundos, ouvi batimentos cardíacos, as mães a fazer, tipo, CTGs e tudo, e eu disse, não, leve-me para casa, por favor. E então, pronto, ela disse, ok, pronto, vais para casa, medicação, nananana, alguma coisa, voltas. Eu, ok, rumo a casa. Escusado dizer que ali senti-me quase no género a aquaplanagem. Certo. Estou a tentar perceber esta situação. Sim. E depois temos uma outra parte, que é o nosso parceiro. Nós levamos com tudo, levamos ali, porque ele não entra, neste caso não entrou. Nas urgências não entrou, não é? Mas estava à minha espera do outro lado da porta. Foste não é? tu que falaste com ele, Joana. Exatamente. Tive que avançar e dizer, Rui, foi isto que foi feito, portanto não havia qualquer tipo de batimento e teve que ser, portanto tivemos que avançar com medicação, e agora vem a parte menos boa, que é expelir Sim, as situações que são, pronto. sim. Portanto temos que estar aqui um bocadinho à espera. Não foi fácil. A gravidez é mesmo isso, porque eu também já tive uma gravidez exatamente igual, da mesma forma, uma gravidez não evolutiva. Certo. E é exatamente isso, é uma ida às urgências que nos pedem sempre e nos dizem que não há batimento cardíaco. Certo. Portanto, tens 2 hipóteses, ou vais para casa ou ficas aqui, colocamos um comprimido endovaginal. A tua experiência como é que foi, Diana? Foi exatamente a mesma. Vieste para casa? Eu quis vir para Ok. casa. Eu quis vir para casa pelo mesmo motivo, porque ouvimos batimentos cardíacos, Certo. vimos As mães, grávidas, certo, a ou seja, falar. não há um cuidado em que nos metam numa sala e nos digam, olha, calma aqui, fica tranquila, não, é tudo Certo. junto. Certo. Tudo junto. E depois há os casos mais graves, Bárbara, que foi o meu, que é o da Joana saiu, não é? Passado um tempo, foi saindo. Sim, mas depois tive perdas também, não sei o tudo, não é? Fui perdendo, tive muitas hemorragias. Até que não porque temos ficou ali logo um tudo. endométrio que cresce imenso para acolher o bebê, não é? Sim, E depois isso... Quando quando houve a expulsão, Certo. acaba por haver essa expulsão, mas fui expelindo. Certo, sabes? mas saiu não logo. precisaste de internamento médico para... Tive uma intervenção. Precisaste de cortagem. Sim, tive que ir ao Exatamente, bloco. é isso que eu quero Sim. chegar. Depois mais à frente. Porque Quando existe temos o que a Diana está a falar é que depois nós podemos ter algumas complicações que é importante que nós falemos para que as mamãs que estejam nesta situação saibam que isto pode acontecer É e isso. que é um procedimento para salvarmos uma vida que ainda existe, que é a da mamã. Não é? Exatamente. É isso mesmo. Diz, Diana. Quando existe uma gravidez não evolutiva, o processo é mesmo esse. Ou ela consegue sair sozinho, que é a primeira coisa que eles fazem, é o comprimido, ou então, se ele não sair, podemos ser sujeitos a uma cortagem. Certo. E aí precisamos de internamento para limpar o nosso útero, Sim. que é um bocadinho doloroso. Eu acho que é um bocadinho doloroso. É só um bocadinho. É muito, não é? Eu, no meu caso, fiquei meio ano com o feto, com restos do feto colados no útero, porque primeiro queriam que novamente tomasse a pílula para ter novamente menstruação, para perceber se a menstruação conseguia expelir. Sim. Não foi o caso, ou seja, durante meio ano a mulher continua com sintomas de uma gravidez. É O isto. corpo reconhece. Pois. O corpo reconhece que há lá ainda um embrião, não é? Certo. Não há vida, mas nós temos na mesma os sintomas. E eu tinha sintomas de grávida de igual forma. E um meio ano é muito tempo. É não é? meio ano. Estamos ali a falar de 6 meses, não é? Difíceis. Certo. E então somos internadas, é como se fôssemos ter um parto, não é? É isso. Somos internadas, dá-nos uma sedação total e limpam-nos o útero.
e depois vamos E depois é o vazio. depois é o vazio. Certo. O vazio já o vazio. começa quase na altura da notícia. Mas um internamento assim. Certo. E esse internamento, vocês também não estão resguardadas de... Não. Vocês estão na ala, não é? Da geriatria. Sim. E eu, quando digo vocês, nós temos aqui a Diana e a Joana, não é? Mas sinto, todas as mulheres que nos estão a ouvir, sintam que estou a falar para todas, não é? Vocês não são isoladas, não há Não. possibilidade deste isolamento nesse sentido, não é? Eu não estou a dizer isolada à pessoa, mas se calhar com outras mães que estejam na mesma situação. Não existe, certo? Vocês estavam num quarto. É isso. Nós chegámos lá e nesse dia que estás a perguntar da operação, não é? Na Isso. cirurgia. Sim, nós chegámos lá, identificam para o que nós vamos e nós vamos como se fôssemos ser operadas como Certo. outras, não é? Sim. Eu fui em São João da Madeira. A mim foi no Pedro Espanho. Fiquei em São João da Madeira. pelo público, a ti também foi Também pelo público. Independentemente de vocês procurarem apoio no vosso suporte ou procurarem apoio até especializado, há este apoio. Ninguém nos dá apoio. Ninguém diz, se estiveres mal, nós temos aqui um gabinete para tu falares. Não há. E é isso que também vamos falar, Bárbara, à frente, porque nós temos, quando existe uma perda gestacional que não seja um aborto induzido, não é? Nós temos direito até à licença de maternidade. E isto ninguém sabe. Certo. Ou seja, Pode já falar disso, eu Diana. soube, Bárbara, porque pesquisei muito sobre isso. Certo. Nós tentamos compreender o que é que nos está a acontecer e como é que vamos ultrapassar aquilo, não é? E isso faz-nos fazer esta Ninguém pesquisa por nos conta diz. própria, quando temos alguma capacidade e energia para fazer isso. E não é provavelmente logo nos primeiros dias, como é óbvio, não é? Neste caso, até a mim veio da parte patronal. Portanto, Foi. certo. Eles perguntaram-me se iria retirar então estes 30 dias de licença que tu tens direito após acontecer a situação, ao qual eu disse, aí tenho, ok. Não gozei até ao final, é verdade, porque depois também queres começar a vida Certo. o mais rapidamente possível Certo. para te sentir útil, se calhar mais Sim. à frente vamos falar Sim. sobre isso, e por acaso foi através da entidade patronal que me perguntou, então pronto, se calhar tenho que entregar alguma coisa. Certo. Pronto. São estas orientações que são indispensáveis, não é? E nós também no nosso sistema de saúde, que é muito completo a este nível estrutural, temos, na verdade, colegas minhas, temos psicólogas, temos até assistentes sociais que podem orientar nesta situação e outros técnicos, não é? Nesta situação mais de enquadramento, não é? Daquilo que são os nossos direitos, que não estou a dizer que enquanto cidadãos nós não devemos estar informadas, mas lá está. Primeiro, é à partida uma hipótese que nós não equacionamos nem expectamos. E depois não é naquela fase do luto, de choque e negação, que nós vamos nos lembrar disto. Certo. É isso mesmo. Não, Isto é não impossível mesmo. acontecer quase, não é? É isso. A gravidez evolutiva tem uma percentagem também de 10 a 20%. Sim, Da mesma forma. e são percentagens significativas, sim. pesadas. Por isso é que muitas vezes é levado com esta leveza, não é? Nesta primeira fase é normal isto acontecer, ok, mas o facto de termos estas percentagens não significa que seja leve, não é? E depois não nos dizem porque é que aquilo aconteceu. Não, Certo. Diana, Joana, tem aqui não há abatimento cardíaco, não há, teve uma gravidez ou tem uma gravidez não evolutiva, que não evoluiu no tempo, não Certo. acompanhou, mas não explicam porquê, porque é que aquilo aconteceu. Certo. Ou porque houve um erro genético, ou porque houve Porque é possível percebermos isso, não é? Exatamente, isso é possível perceber, ou seja, Certo. eles não conseguem identificar exatamente as semanas, por exemplo, no meu caso não conseguiram Podemos identificar. ver esses motivos, ou seja, quais Certo. são os motivos? Ou diz... Alterações genéticas, ou seja, erros crossomáticos, ou seja, Certo. no meu caso foi isso, pesquisei sobre isso, não é? Ou seja, há um erro entre cromossomas da mulher e do homem, e que Certo. há uma alteração genética e faz com que naquela não haja magia da junção, houve Não aí há- um erro, não é? evolução. Infecções, problemas hormonais, tanto da mulher como do homem, Certo. e má formação do útero. Ok. São as Ou seja, nós principais estamos a causas. falar, por exemplo, em uma infecção. É uma coisa super comum, não é? Ou Que nós seja, achamos, né? que
que afeta nesta fase crucial, não é? Da Primordial, formação, não é? Tu sabes a tua causa, Joana? Não. Pois, é isso. Sim. E tu, quando é que tu percebes, por exemplo, esta questão da licença? Em que fase do teu processo? Eu não percebi durante o fase do meu processo, eu não percebi, só sei agora. Ok, ok. Disseram-me, Diana, vai ser internada para fazer uma cortagem, Certo. uma limpeza ao outro. Ok, e depois fui trabalhar. Fiz, isto foi, sei lá, não me recordo do dia que foi, uma terça, mas no outro dia estava a trabalhar. Ninguém me disse que eu tinha direito a uma licença de maternidade como se tivesse Uns 30 dias. Eu não sei, eu só soube depois de pesquisar. Ninguém me informou. Eu Posteriormente. Informei, porque naquele dia eu fui uma sexta-feira e tenho sempre as reuniões de equipa em Matosinhos. Somos uma equipa de terreno e pelo menos já sexta-feira estamos todos juntos. Sim. E então na quinta-feira, portanto no dia anterior, tinha ido à doutora Fátima e ela verificou que efetivamente eu tinha que avançar para a cirurgia porque estava a ter muitas hemorragias. Certo. E ela na ecografia ela percebeu que não sim, estava... e disse-me claramente, se tu queres efetivamente avançar, nós daqui um bocado estamos a tratar uma hemorragia que vira uma anemia e depois nós não conseguimos fazer nada, portanto, vamos avançar. Eu, como assim? E ela, o que é que vais fazer amanhã? E eu disse, eu amanhã vou trabalhar. E ela, pronto, e vais para Matosinhos? Eu vou, pronto, então já não vais para Matosinhos, Torre Matosinhos, já vais ter comigo à outra torre, que é o Pedro Espano. Sim. Então fui e olha, até levava o computador, achava eu que ia trabalhar, por acaso, aquilo, não é, dão-nos aquela medicação que ele começa a latejar de uma forma... complicado, e depois és então levada para o bloco, dão-te anestesia ou sedação que acabas por dormir, pronto. Certo. Mas isto depois para te dizer o quê? Que eu tinha informado efetivamente a minha entidade patronal e ele depois é que me questionou. Dizer, olha, tu depois vais entregar o papel. E eu, que papel? Tens um direito a... E eu, a sério? Que eu tenho direito a 30 dias, portanto é uma licença. Certo. Temos que... Há um artigo próprio, que agora não sei o nome, mas efetivamente existe mesmo para a tal perda gestacional, sim, que houve uma gravidez que é não evolutiva e nós também temos esse direito. Claro, para se restabelecer. Para restabelecer. E 30 dias... É absolutamente não nada, não é? Não restabelece a parte física, creio que não, também, mas a parte psicológica nem para aí caminha, não é? É complicado. Mas a parte física também não. É impossível restabelecermos num mês, logo, não é? Sim. E depois a nossa Diana está prestes a experienciar isso e tu já tiveste essa dádiva. É verdade, não é? Um mês não é nada e nós demoramos muitos meses, anos, a restabelecermos até fisicamente, não é? Ok. Só para, relativamente a este luto que tem que ser feito, e só para quem nos está a ver e ouvir perceber, nós temos 3 grandes fases, não é, deste processo de luto, que é o choque e a negação. Depois é como se estivéssemos a ver aqui uma onda do mar, não é? Temos aqui primeiro o choque e a negação, depois temos a crista da onda, que são a revolta, os sentimentos dolorosos, o porquê, culpa, não é? Onde é que eu me oriento, o que é isto, a culpa, não sei o quê, e depois temos o restabelecimento e a cura, não é, deste processo, que quando estamos a falar de perda filial, não é, quando nós perdemos um filho ou uma filha, nem sequer há um nome para isso, não é, nós não ficamos viúvos, nós não ficamos, não é, não há um nome, verdade. E o que os estudos científicos, não é, na análise de todas estas pessoas que passaram por isto percebem, é que pode existir aqui nós conseguimos perceber, conseguimos viver sem aquele ser, mas é muito necessário, mais do que em qualquer outra perda, encontrar outro lugar para essa pessoa na nossa vida sempre, e muitas vezes nestas questões de perdermos um filho, criamos mesmo rituais de honrar aquela criança e de torná-la sempre presente, não é? Senão, certo. Como é contra a natura, não é? Como não é suposto que no ciclo da vida isto aconteça, e estamos aqui a falar também de perdas de filhos já nascidos, não é? Certo. E com idades, quanto mais tenra a idade, mais devastada e desorientada fica o nosso sentido da vida. O futuro, não é? Que é aquilo que nos faz
saborear o presente. Isso, verdade. E aquilo que eu estava a falar, esta identidade, não é? Quando é um projeto nosso e quando faz parte daquilo que faz a nossa vida fazer sentido ser pais, que pode não fazer, não é? Mais impactante é. Porque é como eu deixasse de ter identidade, a vida não faz mais sentido. O que eu quero dizer é que o tempo que nós levamos nestas diferentes fases é muito variável, a probabilidade de gerarmos aqui um luto complicado, não é? Que é um luto que não está bem resolvido, que não está gerido, não conseguimos encontrar prazer e permitir-nos sentir prazer nas coisas, é muito maior nestes casos de perda de filhos e de filhos do que qualquer outro. Pode acontecer um luto complicado na perda de outra pessoa, mas encaminha sempre para ali, não é? E quanto mais jovem é o nosso filhote, mais é sempre difícil, obviamente, mas ainda mais doloroso é descrito este processo pelas famílias que têm que viver. E isto é uma perda, isto é um luto. E que nós estamos aqui as três a tentar sensibilizar hoje é que, na verdade, a forma como é tratado, não é? Porque quando nós perdemos alguém, todos nós sabemos quantos dias temos direito por aquela pessoa, todas nós sabemos que temos direito, todos nós sabemos como é que ficará a vida depois daquilo e como é que nesta situação, ok, temos uma percentagem grande, já, a Diana já fez essa partilha, mas como é que é agido como se fosse perder um dedo? É isso. Que também é um processo de luto, que também é difícil e que às vezes também não há humanização. Mas não é assim, não é? Não é assim, nem deve ser assim. Certo. Eu acho que é um processo muito, lá está, muito solitário, porque os médicos, enfermeiros, quem cuida, Certo. também eu acho que não está habilitado para a perda, porque nós quando perdemos vamos para o mesmo local como se estivesse na É sua isso, gravidez nós estamos a falar. E esse continuar. pormenor que vocês falaram é mesmo muito importante, porque aqui tem a ver com a estrutura, não é? Tem a ver com a forma como o sistema está organizado. Porque assim, ok, tem uma gravidez não evolutiva. Qual é o próximo passo? Ok, Diana, tem uma gravidez não evolutiva, tenha calma, isto pode acontecer, a percentagem é grande. Informar, sim. Então vamos passar agora aqui para um gabinete, mais calma. Sei lá, o cuidado tem que ser Partilhar diferente. as páginas onde podemos ler este decreto de lei, Olha, os tem nossos direito a esta direitos. É o direito à licença. informação, certo. Não existe. estamos a dizer que damos a notícia, primeiro preocupamos-nos como é que a pessoa Certo. está, e não começamos logo, também não é isso, não é? Mas haver em alguma um altura cuidado. do processo Sim. esta informação e depois o podermos viver este processo, porque nós estamos a falar de perdas gestacionais, mas às vezes também existem, não é? Crianças que no parto também perdem a vida, não é? certo. Ou partos que acontecem com crianças que já não têm a vida e essas mães são efetivamente novamente encaminhadas para a mesma enfermaria onde estão bebés. É isso mesmo. Não E é? a dor é enorme. É assim, num Como se primeiro- ultrapassa isto que nós estamos a num falar é primeiro um processo ponto. que já é duro, desculpa Joana, e que Exatamente. nós estamos a aumentar o trauma. Porque isso, estamos a é- expor a uma situação que para aquela pessoa é hostil, não é? É tipo, é quase como uma guerra civil para com existe. Certo. Ou seja, a vida existe. Tu Certo. sabes que vais sair dali, vais-te cruzar com pessoas grávidas, vais-te cruzar com bebés, vais-te cruzar com... Certo. É uma guerra civil que tu tens para contigo e dizer, ok, isto existe, não existe apoio, não é? Neste apoio imediato que nós Certo. estamos, então tens de ser tu a pessoa que tem que lá estar, levantar a bandeira e dizer, A pessoa que está eu deitada, preciso, não é? Exato, a pessoa que está em guerra A civil, rastejar não é? e Do tentar género, encontrar. então eu preciso falar, Certo. eu vou falar. Certo. Foi quase E esse é o primeiro, é a minha primeira orientação. O partilharem, o falarem, o porem cá para fora, o perceberem. E eu pedi ajuda, neste caso. Isso, o pedir ajuda, o perceber quem é que existe, quem é que na minha cidade, quem é que no meu grupo de amigos já passou por isto. Tenho que partilhar, olha, isto aconteceu-me, não é? E é isso, chegar a esse ponto, Bárbara, o que é que nós podemos dizer a alguém que já tenha passado por isso? Certo. Porque dizer, olha, não te preocupes, fazes outro. És Tens muito aí nova. algumas frases, Tenho. não tens? Então lê. És se muito calhar. nova. Tu és jovem, podes tentar de novo. Ou então, pelo menos foi no início. Foi melhor assim. Em vez disto, o que nós poderíamos dizer é, olha, não estás sozinha,
Porque é que não tiras a tua licença de maternidade? Acolher as emoções, eu compreendo que deve estar super abraçar revoltada, o desorientada, tema. verbalizar, se nós Vamos já sabemos o que conversar. é suposto estar a acontecer, perguntar... Estou aqui. Isso, Só, ponto. e, É e acolher as emoções que a outra pessoa está a sentir, não é? É isso, Tipo, é válido. E não é tentarmos animar, porque estas frases são ditas no sentido de vou-te pegar pelos braços e vou-te levantar, mas não, são frases que não é só magoar, não faz sentido. Não faz sentido. Se calhar é mais vale nós estarmos ali de braços assim e dizer, olha, eu estou aqui. Certo. Às vezes, Certo. só Porque ali. dizer, tu ainda és jovem, eu queria isto. Ok, exatamente é isso. Eu queria isto, eu até Certo. posso ser jovem, mas eu queria agora, era agora que eu queria. Certo. Portanto, tu és jovem. E é o Certo. tal objetivo que tu traças, não é? Sim, Estás a a fazer a casinha e de expectativa, repente sim. metes lá o teu Certo. objetivo. E se nós formos pessoas resilientes, vão atrás do objetivo, falhas. Certo. Tens que lidar com a falha, E depois é assim, não é? quem é que nos diz que não estamos a falhar? Porque nós estamos, nós próprios, eu pensei, estou a falhar, eu falhei, o que é que eu O fiz? que é que eu fiz? É isso. O que é que eu Porque fiz? Como é outros que se conseguem e eu não lida? consigo? Como é que se lida com este sentimento de culpa em específico? Isso. Tentando procurar primeiro compreender o que é que aconteceu e a causa e procurar ajuda efetivamente para isso, porque a culpa só tem um objetivo, que é nós fazermos diferente. E quando nós percebemos o que é que eu poderia fazer diferente relativamente à situação, a ti era genético, certo? O que é que eu poderia fazer diferente? Nada. Não é? Ou seja, como é que nós aliviamos este sentimento de culpa? Provavelmente esse teu sentimento de culpa aliviou e foi à vidinha dele, não é? Só agora. Quando tu percebeste, não é? Por isso, mesmo estes sentimentos que vão gerindo, nós conseguimos aliviá-los e colocá-los cá para fora quando compreendemos, porque nesta fase e neste choque o que nós precisamos é de compreender o que é que aconteceu. Mas se nós estivéssemos Ficaste- informadas, Bárbara, antes, eu acho que já não ficava tão... O que é isso, uma gravidez não evolutiva? Certo. O que é que- Certo. Porquê? Mas porquê? Eu acho que se nós soubéssemos disso, como estamos a falar agora sobre Certo. este assunto, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre isto. Sim. Nunca, nem um podcast, Certo. eu nunca ouvi, Certo. nunca ouvi. Parece E um então, tabu. Estás a falar de há quanto tempo atrás? estamos em 2025, 2021, por aí. Certo. Tive 23. Estavas a tocar num assunto, Força, desculpem, Joana. mas é só para não me perder e vou partilhar lá a minha, porque eu acho que isto é importante. Independentemente, e espero que as pessoas lá em casa se sintam abraçadas com aquilo que eu vou dizer, independentemente das causas, eu acredito muito numa situação que é a seleção natural das coisas. E em primeira pessoa consigo perceber isso muito bem, daí é importante eu saber se efetivamente tinha uma situação genética. Ajuda que a coisa não aliviar as estava, emoções, sim. Exatamente, ou uma situação, mas mais do que isso foi uma seleção natural. Não estou a arranjar desculpas, Sim. não é isso, mas depois, mais para a frente, vim a perceber que efetivamente não era o momento correto. Certo. E tu dizes assim, olha que bem, porque já estás, não é? Foste batendo a tal guerra Certo. civil que tu tens contigo própria e depois munes-te das tuas armas, consegues perceber com a tua própria cabeça, Certo. alinhada ao coração, e dizer, eu percebi e agora já percebi porquê. Mas isso faz Porque parte... as coisas Deixa-me longo só tempo. rematar, isso faz parte do processo de luto quando nós perdemos um filho, que é nós, na busca de compreender, temos a necessidade, e aqui a fé, a forma como nós encaramos as coisas e tentamos perceber para além daquilo que é terreno, isto é muito importante nós tocarmos, é Certo. importantíssimo para conseguirmos ultrapassar a morte de um filho. Não é? Porque se nós não tentarmos perceber que isto aconteceu por um motivo e este foi o motivo, não consegues ultrapassar. Faz parte do processo de luto e da cura nós encontrarmos, irmos desenvolvendo esta nossa espiritualidade que remate, não tem nada a ver com nenhuma religião, Nada. tem a ver com tu desligares daquilo que é terreno e da frenética do dia-a-dia, voltaste para À dentro de parte de ti energia, e não é? perceber como que é é que eu que- estava naquele momento, como é que era a minha vida, e nós também falámos disso em off e não precisamos de partilhar, não é? Certo. Porque na altura quando falámos disso em off ficámos os quatro com as lágrimas É nos verdade. olhos também, porque vocês não sabem, mas o programa que o Rui veio e que a Joana vieram, o primeiro, foi muito mais do que o programa que foi para o ar.
E é isso faz parte da cura de um processo de luto de um filho, que é nós conseguirmos desenvolver esta nossa parte mais espiritual para encontrarmos as respostas e conseguirmos encontrar um lugar diferente para o nosso filho na nossa vida e aceitarmos para continuar. O rumo para conseguirmos continuar. Mas até lá, eu acho que é difícil. Sim, até lá é muito duro. Difícil, é muito caminho duro. E andamos duro. semanas e semanas, porquê? E depois aquilo bate, é isso, é o porquê. Porque tu agora percebeste porquê, mas lá, na altura, tu não... Até então, não. Não dá para perceber porquê. Não, e acabas por estar sempre a martirizar-te com a situação do... Ok, existe as tais 20%, certo. Mas porquê? Porquê que eu não sou os 80%? O que é que eu fiz? O que é que... se calhar, olha, não devia ter ido correr, sei lá. Se calhar não deveria comi ter muito tido... melão, estou a dizer coisas estúpidas, mas às vezes é isso, tipo, eu comi, não se deve comer isto, aquelas coisas que as pessoas mais de idade nos dizem, né? Se calhar comi muito isto, se calhar contei, eu contei isto aconteceu, não devia ter contado. Mil e umas coisas que passam pelas nossas cabeças, não é? Exatamente, por ser as tais causas. É um processo muito individual, muito ao seu ritmo, orientações e dicas. Isto é importante desenvolvermos esta nossa capacidade de encontrar um sentido para aquilo que nos aconteceu, não é? O termos este suporte e recorrermos ao suporte, aquela bandeirinha que metaforicamente a Joaninha falou há bocado, não é? De pedir ajuda, seja ajuda especializada, seja no nosso suporte social, na nossa rede, não é? De apoio, é mesmo muito importante o nos informarmos sobre isto, não é? E quando nos falam... Bárbara, porque eu acho que é isso, porque quando eu falei com a Joana, ela disse, eu também, ou a Joana falou comigo e disse, eu também, e a outra vizinha, eu também, ou seja, ninguém... Já passou tanta gente por isto, porque é 10, 20%, é muita coisa, mas nunca ninguém fala sobre isto. Sim, permitir-nos expor as nossas emoções, conectar-nos a pessoas que são importantes, relativamente ao casal, que nós não falámos disso, nós só temos 9 minutos, não é? Mas o que é que acontece ao casal, não é? O que é que acontece àquela relação? Nós temos a outra pessoa... Cria-se uma nova identidade que é o casal e esta nova identidade tem um projeto, não é? E este projeto caiu. Agora, quando eu digo põe em causa a identidade da pessoa, põe em causa a identidade do casal. Sim. Sim. Como é que se lida com isto? Conversa, procurando ajuda também se precisarmos, apoio nos amigos, não é? Há relações que terminam, não é? Por perdas de filhos, e não estamos a falar só de perda gestacional, estamos a falar de perda de crianças também. Porquê que termina? Porque um filho é fruto daquele projeto de casal. E é tal como a vida deixa de fazer sentido, aquele casamento deixa de fazer sentido. E aqui, obviamente que não deixa de fazer sentido, não deixa de ser importante, mas é assim que nós sentimos, é isso que eu quero dizer. E precisamos de procurar ajuda e precisamos de pôr cá para fora. É nesse momento Força. É nesse momento, porque assim, antes de haver o projeto, neste caso estamos a falar em questão de família, não é? Certo. Portanto, antes de avançar para a criança, bebê, tu estás com uma parelha, não é? Estás com um objetivo de parelha. Certo. É sempre mais fácil passar a dificuldade com a parelha do que passar sozinho. Certo. E é difícil dizeres ao outro, olha, eu estou chateada. Eu estou triste e quero chorar, então vou chorar. E aqui não é só eu falhei, nós falhamos. Enquanto casal, independentemente se foi a minha parte, se foi da parte dele. E às vezes como é que é? Este passar de emoção de um lado para o outro enquanto casal, às vezes falha aí, porque tu não devias ou eu não devia, não, somos os dois. Certo. E antes de haver este bebê, havia o casal, portanto... Quando este projeto cai por terra, esses alicerces têm que estar lá. Sim. Que é, eu estou lá em baixo, foi como aconteceu, até eu saber que o bebê não tinha batimentos, estava muito in, e o Vieira muito out. Sim. Quando eu fui receber a notícia que efetivamente eu tinha que avançar para o processo médico, que era colocar o comprimido, tal como a Diana falou, endovaginal, eu comecei num processo out e o Vieira começou no processo in. Portanto,
E aquilo isto que nós estamos a encaixou. dizer é que ele estava muito mais entusiasmado, muito a mais a coisa ia, viver olha, aquilo, vais ver, e de vai- repente, quando tu percebeste, Certo. isto não vai acontecer, não, mas eu quero, quero. como é que isto não vai acontecer? Eu quero, eu Certo. queria, não é? E isto, claro, a gente tem que se moldar enquanto Certo. casal. É difícil. E em relação é a esses difícil. alicerces e tudo aquilo que nós construímos até esta concepção, muitas vezes temos que voltar a reconstruir. É É isso. como se os nossos alicerces, eles não estão lá. Eles são arrancados e muitas nós vezes vamos ter que nós colocar temos que outra voltar a vez. recentrar. Então, o que é que eu admiro em ti? Quem é que nós somos? Para onde é que vamos? Isto é Olhar verídico. outra vez a nova direção. E depois Força, Diana. o que é que... Quando é que nós podemos voltar a tentar? Uhum. Depois disto, então, ok, nós vamos fazer a limpeza, a cortagem, Certo. porque é a última fase, não é? A Certo. última fase do processo, vamos limpar. Depois já há muito este pensamento, eu quero tentar outra vez. Eu quero. Mas eu- posso? E o que é que vai acontecer? Será que vai acontecer de outra novo? vez? Sim. Certo. Essas perguntas também ninguém nos responde. Não sabemos, é Diana tudo- pode ir para casa, está limpa, os restos foram todos eliminados das paredes do útero, da parede do útero, portanto, pode ir para casa. E eu vou para casa e sento-me e digo E agora? E agora? Não é? Não há acompanhamento no Sim. pós, Bárbara, e acho que isso deveria ser assim um bocadinho. Sim, porque a forma como as pessoas depois vivem isto tem a ver muito com a forma como são orientadas, não é? E É verdade. o autocuidado físico e emocional, claro, depois de deixarmos passar esta parte do choque e da negação, e mesmo este pico, não é? Este pico da onda das emoções dolorosas é muito importante. Se nós precisamos para a nossa saúde psicológica de cuidar da nossa saúde física e termos aqui algum autocuidado, sensibilizarmos, que é muito importante. Ou seja, nós só conseguimos restabelecer se nós começarmos a procurar este apoio primeiro, a conseguir perceber as coisas e a cuidar de nós, que também deve ser muito difícil. Também é Portanto, difícil. o conselho que eu posso dar em relação a isso, Força. Bárbara, é depois disto acontecer no público, porque a cortagem só se faz no público, Ok. ou seja, qualquer tipo de aborto, qualquer tipo de perda gestacional só acontece no público, porque eu era Certo. acompanhada por o E ginecologista. aqui tem a ver e com ele todas diz as logo, estruturas que "Vamos, eles têm, não é? Pronto, vamos para o público, eles lá é que vão fazer, ou seja, nós vamos a uma urgência. Uhum. Certo. Olha, não sei, aconteceu, perdi sangue, ou então foi ao meu médico e aconteceu isto, pronto, eles fazem-nos logo a ecografia, somos logo encaminhados, isso ninguém nos abandona. Sim, Mas o pós não é feito. certo. Não é feito e eu acho que nós devemos procurar ajuda. Logo aí, voltar para o nosso E se, obstetra e de se alguém que confiança. nos está a ver e ouvir, ou mesmo que ouça este programa indeferido, até teve esse acompanhamento do pós, que partilhe connosco, porque também é importante nós percebermos se existem outros exemplos. Nós estamos a falar da maioria das situações que nós Certo, conhecemos, certo. ou de todas as situações que eu conheço, ninguém teve este acompanhamento no pós, não é? Também não Mas se conheço. existir, também partilhem connosco, não é? Ou Porque seja, isso também é sim, sim, positivo. O sim, não é? normal é positivo. passado 6 semanas ou depois do primeiro ciclo menstrual voltar Voltar a tentar. É isso mesmo. É isso que acontece ou é isso que os médicos nos Orientam. informam. Portanto, é mesmo isso. Depois dessa perda, o conselho é mesmo falar com o vosso médico de confiança. Sim. Como a doutora Confiança. Fátima. É isso mesmo. Certo. E, Como o anjo. e como a minha Sim. também. Um beijinho, Ana Paula Reis. Sim, porque são mesmo situações. O não descurar esta partilha, eu acho que este aqui é o mais importante, é o tentarmos estar informados. Lembrei-me agora. Força. Bárbara, e é importante. Isto nunca termina, mesmo no pós, porque quando temos a segunda gravidez, já teve algum aborto? Aquilo Certo. fica Já registado não no é a nosso primeira. livro. É verdade, já não é a primeira Gravidez. gravidez. É a segunda, já está lá Certo. 2. Isto Sim. fica registado Certo. no Sempre. nosso livro de Sim. grávida. É verdade. Outra situação, nós temos 2 minutinhos que eu também gostava de partilhar, que é mesmo o criarmos aqui algum ritual de lembrar ou de honrar esta vida que nós acabamos por perder. Ajuda muito nesta almofadinha e neste aconchego. E se acontecer com vocês, ou vocês podem partilhar de que forma é que esses 2 seres estão na vossa vida? E eu posso partilhar, sim. Então, Eu- força. Está na minha vida, não é? Seja ele ou ela, não interessa. Certo? Está muito bem guardado, a data está muito bem presente. Portanto, quando chega ao mês de outubro,
costuma ser um outubro rosa, não é? Que a gente fala do rosa por causa do cancro. Certo. Portanto, beijinho também às pessoas que também estão a passar ou já passaram por essa fase, sintam-se muito abraçadas. Sim. Lembro-me sempre, não é? O dia 2 ficou marcado. Certo. E pronto, agora depois com o nascimento da Alice ficou ainda mais, e olho para ele já não tão, porque eu não olhava para ele com o rosa, não é? Certo. Olhava para ele um bocado cinzento, e agora consigo perceber do género, ok, agora faz sentido e vou torná-lo de uma outra forma. E falas sobre isso Falo nesse no dia momento. 2 e tenho a clara evidência de olhar que quando nós estamos a pedir alguma coisa ou neste caso eu solicito Sim. a gratidão. Boa. Porque consegui, não é? Nós conseguimos. Sim. E está para breve a tua, Sim. não é? Que é depois quando nasces tu lembras-te sempre. Certo. Eu já fui mãe. Obrigada pela tua isso partilha, mesmo. Joana. Um beijinho. Obrigado eu. Obrigada a ti também, Obrigada. Diana. Deixa-me- Não só a minha pelo última tipo. frase. Força, Se estás a uma passar frase. por isto, quero que saibas que a tua dor é válida e que não estás sozinha. Não estás Muito. sozinha. E temos aqui pessoas que já passaram pela experiência, temos profissionais e tens uma rede de suporte, só tens de te Isso lembrar mesmo, dela. isso mesmo. Um beijinho, mulheres Beijinho. lindas. Obrigada. E a quem nos esteve a ver e a ouvir. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.